noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele diz ao homem de mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles, e contristado com a dureza dos seus corações, ele diz ao homem: estende a mão. Estende tua mão. Marcos dá os detalhes. Ele estendeu a mão e foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como haviam de perder. Palavra da salvação. Não se preocupe em ver o texto, não. Acolhe essa palavra de poder para recebermos cura, para libertar a nossa árvore genealógica. Precisamos vir para o meio. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, só olha, fala: que bom que você veio para o meio. Você atendeu o chamado de Jesus. Sabe que hoje é o dia da misericórdia para você. Porque você veio para o meio. Você sabe que uma grande mentira do demônio é quando a pessoa diz que reza em casa, que não precisa ir na igreja, que reza em casa. Mentiroso, mentirosa, é uma mentira de Satanás. Ninguém reza sozinho sem Deus, não. Eu não preciso ir na igreja, não preciso da missa, não preciso de nada. Eu rezo mesmo em casa. Você já se lembrou de alguém, não é verdade? E talvez você mesmo já disse muitas vezes isso. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque eu vim para o meio. É o primeiro passo para a minha cura. É o primeiro passo para a minha libertação. E eu estou no meio, Senhor. Olha para trás quanta gente, você está no meio. Olha, você veio para o meio. Os céus se alegram, os anjos fazem festa, porque você veio para o meio. Seja bem-vindo. Esse é o primeiro passo. Imagina um homem. Jesus entrou ali e viu aquele homem com a mão seca, completamente seca. Imagina o que é uma mão seca, sem vida, sem movimento, escurecida. Eu imagino que aquele homem vivia com a sua mão escondida, né? Geralmente quando algo incomoda a gente que não é normal, a gente tenta esconder. Imagina o complexo de inferioridade daquele homem. Imagina a tristeza que ele tinha. E o Evangelho fala que é a mão direita. Olha os detalhes que Marcos dá. A mão direita está seca. Geralmente as pessoas, a maioria de nós, não somos canhotos, a gente usa a mão direita. Imagina aquele homem teve que fazer todo um trabalho reverso para poder usar só uma mão. Que dor, não era, gente? Mas que remédio sai da cruz de Jesus. Mas que remédio sai de Jesus. Que remédio vem do Redentor. Se você tem alguma dor agora, eu digo para você: ai, que dor. Mas que remédio está vindo da cruz sobre você agora. Da cruz
vem a luz, vem a cura. E aquele homem estava ali. Imagina quando ele ouviu Jesus dizer: é você mesmo, vem para o meio. E ele teve que se deslocar. Vir para o meio, você tem que sair do seu lugar. Quanta gente não ouve e fica lá, no canto. Mas aquele homem não foi nada bobo, ele veio para o meio. E por que ele veio para o meio? Ele não sabia qual eram os próximos passos. Talvez você já esteja no primeiro, no segundo, no terceiro encontro de cura. Mas hoje você veio para o meio. E Jesus faz com que você dê mais um passo. Estende a mão. Nós estamos rezando, não estou pregando ainda. Estende a mão. Estende a mão. Estende a mão. A mão direita. Talvez não seja só a mão que esteja seca, mas a sua fé está morta, está seca. O seu coração, a sua esperança, os seus sentimentos, a sua vida está seca por falta de amor, por falta de vida. Talvez você já é uma pessoa escurecida, sem brilho no olhar, sem vontade de viver. Eu não sei o que está seco em você, mas Jesus está dizendo: estende a mão. Ele está dizendo a mão, mas ele está dizendo: estenda a sua vida. Estenda aquilo que está seco em você. Estenda a sua história. Estenda a sua família. Põe aqui no meio a sua família. Põe aqui diante do altar. Põe aqui. Põe aqui. É isso que Jesus está falando com você agora. Feche os seus olhos por um instante. E ao som do teclado, vai trazendo as pessoas para o meio. Traga a sua família, traga aquela pessoa doente, traga aquelas pessoas que você tem pendência, traga as suas dores. As suas dores é uma razão muito grande para que você traga para o meio. Esse meio é muito mais do que um corredor e um chão, viu, gente? Feche os seus olhos. Reza agora, é você que precisa rezar agora. Quem você está trazendo para o meio? Se você não tem ninguém, parabéns, maravilhoso. Traga alguém que te pediu oração. Alguém que está morrendo por inanição, por falta de amor. Oh meu Deus, eu tenho tantas pessoas para trazer para o meio. Eu não sei se todos que estão aqui no palco têm tantas coisas para trazer para o meio, mas eu tenho. Eu trago para o meio, Senhor, toda a minha família. Aqueles que ainda não se voltaram para Ti. Aqueles que estão amarrados, cativos, em tantos lugares, meu Deus. Eu trago para o meio os doentes. Eu trago para o meio aquela situação da minha família que está financeira, acabada. Eu trago para o meio, Senhor. Isso, mesmo em lágrimas. Eu estou vendo muitas pessoas em lágrimas. Traz para o meio essa pessoa. Talvez o seu casamento está seco. Traz o seu casamento. Talvez você está vivendo. É até difícil dar nome. Situações tão tristes, tão dolorosas, que acontece com todo mundo, acontece com a gente também. Suicídios. Não só aquele que dá um tiro no ouvido, ou aquele que
talvez tomam uma decisão drástica, mas aqueles que levam no suicídio lento pelo álcool, pela droga, pelo fumo, pela prostituição, pelo adultério, pelo roubo, por essa vida louca de tirar a vida dos outros, vai trazendo para o Senhor por meio. Vai orando por essas pessoas agora. E agora que você já sabe, se você não sabe orar em línguas, vai falando. Mas você pode ir orando já por todos aqueles que você já trouxe para o meio e que tiveram a coragem de estender a mão. Você é o primeiro. É o mais necessitado, eu sou a mais necessitada. E Deus está realizando a obra. Deus está realizando essa obra grandiosa agora, em alguém que você trouxe para o meio. E eu agora já começo a orar com os anjos, porque os anjos me ajudam. Eles é quem fazem a varredura. São os embaixadores de Deus. A intercessão dos santos. A Virgem Maria, como nós já acabamos de pedir. Aquela mão foi ficando completamente restabelecida. Foi voltando o movimento, os músculos. A circulação começou a ir nas pontas dos dedos e voltar. É esse mesmo processo que Deus está fazendo com você agora. O sangue está indo para a cabeça, para aquele lugar, para o braço, para a perna, para as costas, enfim. Esse mesmo processo da mão, Deus está fazendo em você, no seu corpo todo agora. Sinta. A mão de Deus, do Pai das misericórdias, está sobre nós. Ele cerca esse lugar. Vai soltando a sua voz com os anjos. Não estou ouvindo ainda. Vai soltando a sua voz. Estamos orando. Eu fui muito boazinha hoje, deixei você se assentar. Vai orando, não se acomoda não. Porque quando a gente se acomoda, acontece aquilo que o padre pregou ontem. Os pensamentos ruins, as concupiscências, vêm tudo para fora. Foi o que aconteceu com Davi. Então não se acomoda não. Você está sentado, mas ore. Solte a sua voz, pode ser muito melhor. Você que está em casa também, na sua sala, nos acompanhando agora. Do Brasil inteiro e além Brasil. Ore. Reze agora por aquela situação que para você é imutável, mas para Deus não. Porque para Deus nada é impossível. Se Ele é capaz de fazer uma mão voltar à vida, se Ele ressuscitou pessoas inteiras, Ele quer fazer também isso conosco agora. Coragem, igreja! Levanta do comodismo. Pense nos outros. Tira o olhar do teu umbigo. O Senhor me mostra até mesmo caveiras.
E nessas caveiras, não pare de orar não, vai orando. Nessas caveiras Ele vai dando músculo, carne, músculo, veias. Ele está restituindo a vida de muitas pessoas. Você chegou aqui morto. Essa imagem tem endereço certo, aqui ou em casa. Ore, meu irmão, não pare de orar. Talvez essas caveiras tenham sentado na sua mesa, tenham deitado na sua cama. Tem comido o seu pão. Ore por essas pessoas. O que estou dizendo é muito forte. É mesmo aquelas ossadas jogadas no chão. Mas Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Porque será que ele entrou justamente aquela hora na sinagoga, encontrando aquele homem humilhado, inferiorizado por aquela mão seca? Senhor, não só a mão, mas os pés, as pernas, o coração, os órgãos internos e externos, a cabeça principalmente, Senhor, vai refazendo. E vai silenciando o teu coração agora, ao som do teclado. A Eliana já está preparando a música. Feche os seus olhos. O Espírito Santo é típico dele trazer vida nova, realizar o oráculo do Pai. Ele é o ruá, o sopro da vida. Muitas depressões estão indo embora. Leva, Senhor, para o fosso do nada, para o fundo dos infernos. A doença é uma das filhas do pecado. Leva embora, Senhor, toda a nossa dor. Eu sei, de tantas formas eu tentei achar uma cura para mim, busquei tantas formas de calar a dor, mas falhei. Cansei de tentar me enganar, Senhor. O que eu preciso está em Ti. Vem curar minhas feridas e sanar a dor que ainda existe em mim. Preciso ouvir a Tua voz, sentir Tua presença aqui, tocar em Tuas vestes. Eu preciso. Permita-me ficar aqui, debaixo de Tuas asas, aonde eu sei que eu posso descansar. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração.
precisas me tocar, só tu podes me curar. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só precisas me tocar, só tu podes me curar, Jesus. Que maravilha eu poder ter vindo para o meio. Diga, nunca mais eu quero deixar de ir para o meio. Amém? Então nós estamos aqui por uma causa muito maravilhosa, que é ser tocado por Deus, curado por Ele, na nossa árvore genealógica. Entre tantas coisas, é claro que num encontro como esse não conseguimos o 100%, mas 60% já está bom, não é? Depois você vai suprir com as leituras, com os CDs, né? Rever tudo isso para que Deus trabalhe, é um processo. Mas é sabedoria rezar, tratar a raiz da tua árvore genealógica, que é uma das facetas das orações de cura. Existe a oração de cura de gerações, a oração de cura emocional, a oração de cura interior, a oração de cura espiritual. E nós não podemos focar somente numa e achar que não precisa das outras, porque uma depende da outra. Então nós precisamos realmente trabalhar a nossa cura interior, emocional, psicológica e espiritual, e a cura da árvore genealógica. Graças a Deus chegou o momento também da Canção Nova oferecer para você um retiro como este, né? Um acampamento como este, somente de cura de gerações. Cura de geração, cura da árvore genealógica, cura dos antepassados, é tudo a mesma coisa. Nós vamos ver já daqui a pouquinho. Amém? Amém. Então, cada família tem o seu histórico, né? Cada família, a sua família, ela não é uma obra do ocaso, não. Não é uma obra do ocaso. Ah, porque minha família está aí. Foi Deus quem quis a sua família. E você precisa amá-la, viu? A gente sempre fica pensando que a família dos outros é melhor do que a minha. Por pior que seja a sua família, ainda é a melhor. É melhor você ter essa família do que você não ter nenhuma. Olha para quem está do seu lado e fala, ame sua família. Com todos os pecados que ela tem. Você veio para o meio para poder criar um ambiente de amor na sua família. Só pode acontecer a cura e a libertação se você criar um ambiente de amor na sua família. Não pensa que a casa do vizinho é melhor, não. Só quem vai é que sabe. Por pior que seja a nossa família, ainda é melhor. Diga, eu prefiro essa família do que outra, Senhor. E eu quero amá-la. Me ajuda, Senhor. Amar a minha família. Um aplauso para as nossas famílias que estão acompanhando você lá em casa. A nossa família é a realização de um sonho de Deus, gente. Ninguém pode dissolver a família, não. Ela é uma instituição divina. Foi Deus quem a quis. E Ele quis que você viesse nessa família. Então você não pode destruir sua família. Você não pode rejeitar sua família. Você não vai aceitar os pecados que nela há. Mas você precisa amá-la. Se você desprezá-la, é pior. É verdade ou não é? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, ela é a realização de um sonho de
Deus. E existe para ser um reflexo do amor de Deus. Já pensou, será que a sua família está sendo um reflexo do amor de Deus? Não é? Ela precisa ser, a vocação da família é isso. Ela precisa ser um reflexo da unidade, da felicidade, da mais perfeita de todas as famílias, que é a família trinitária. Deus quis ter uma família. E se Deus é família, como é que você quer ser sozinho? Você não é ilha, fala para quem está do seu lado, você não é ilha. Sozinho não dá. Todos nós precisamos de uma família. E viemos de uma família. Ninguém saiu voando aí e apareceu aqui. Teve alguém que nos trouxe ao mundo. E por isso nós já devemos dar graças a Deus. Como Deus precisa ainda tocar em muitos dos nossos corações, para que a gente ame a nossa família. Quanta gente morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo por falta de amor. Hoje você pode usar todos os meios que você tem para dizer para eles que você os ama. E quando chegar lá, você vai mostrar com a vida que você os ama. Amém? Amém. Mesmo aquele filho drogado. Ontem uma mãe veio dizer para mim, o meu filho me bateu tanto. Quebrou os meus óculos, pôs na mão e fez assim. Porque é drogado. Aí eu pude dizer a ela, não deixe de amar o seu filho. Ela disse, eu dei parte dele, depois fiquei com tanto pesar, porque é o meu filho. Olha que dor. Mas que remédio, vem da cruz. Dali está vindo o remédio. Aceita tomar hoje o dia inteiro o remédio que está vindo da cruz. Amém? Então, o catecismo da Igreja Católica declara que o casamento está destinado ao bem-estar dos esposos e à constituição da família. Eu não vou me deter muito porque o assunto é amplo. Então, eu tenho que dar uma bicada em cada coisinha. Portanto, a família deve ser o lugar da realização da pessoa e não da frustração, gente. A família é o lugar da realização, da felicidade e não do mal-estar, o lugar da construção e não da destruição. Será que também eu tenho sido um elemento de paz na minha família? Ou eu xingo o tempo todo, eu grito o tempo todo, eu falo o tempo todo, amaldiçoo o tempo todo, xingo o tempo todo? Olha para quem está do seu lado e fala, você precisa se converter, hein? Mudar de vida. Fala para quem está atrás, dá uma olhadinha para quem está atrás, fala, mesmo sem tomar melhoral, precisa melhorar. Precisa. Não é? Então, por que será que as nossas famílias não refletem o amor de Deus? Porque trazem tantos conflitos, tantos sofrimentos. Porque os nossos lares não são um lugar de aconchego, de amor, o lugar da construção. Porque será que os nossos lares não é esse lugar onde a gente tem vontade de chegar, de voltar, onde nasceram, mas também onde nasceram os males? E por que eles nos atingem? Só Deus nos conhece, gente, perfeitamente. A gente sabe que veio do pecado original, o pecado das origens, não é? E foi ali que os males tiveram a sua origem. Mas nós sabemos que pela revelação, que o pecado original é a causa mãe de todos os males. Mas e o sangue de Jesus? E o preço? Olha lá. Olha o preço que Jesus pagou. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, diz a palavra, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Todos pecaram.
Então, no pecado original, ele teve o seu início. Os males em todas as suas expressões, todos os males. E esses males nos atingem por diversos meios. Primeiro, por culpa pessoal. Pecados, escolhas erradas, mau uso da liberdade, os vícios. Olha só como a gente não pode culpar só os antepassados, né? Porque também nós temos o dom da liberdade, né? Então, primeira coisa, por culpa pessoal. Segundo, por culpa dos outros. O modo como nós fomos criados, os traumas, as rejeições, né? A falta de afeto, a inferioridade, tudo isso que está em nós. Terceiro, por fenômenos naturais também. Sem que tenha havido, por exemplo, propriamente culpa humana. Por exemplo, as enchentes, as secas, os furacões. Tudo isso vem ajudar a causar a dor na família, né? Pela condição humana em si. Doenças, envelhecimento, a morte, que é o salário do pecado. Pelos acontecimentos e circunstâncias da vida. Por exemplo, desemprego, guerra, condições sociais desfavoráveis e etc. Então, acontece os males hereditários é o quê? Existem certos males que são hereditários mesmo. Além de tudo isso que eu falei aqui, guerra, seca, enchente, culpa pessoal, pecado, tudo isso que eu disse aqui, ainda tem os males hereditários. Os males hereditários, a gente já está falando, hereditariedade, né? Por isso que a gente reza para Deus libertar da hereditariedade má, ruim, porque tem hereditariedade boa também, não tem? Quantas coisas maravilhosas nós herdamos. Então vão passando o quê? De geração em geração. De geração em geração. Eu achei fantástico essa vez o Padre Rufus, que ele rezou até Adão e Eva, gente. A gente rezava para a cura de gerações até a 14ª, até a 8ª, até a 4ª geração. Ele rezou, e olha, vocês podem adquirir essa fita do Padre Rufus, em que ele fez numa adoração, que ele rezou até Adão e Eva, para quebrar a hereditariedade má, que a gente vem trazendo de trás. Ainda tem essa causa. Então encontramos assim famílias com um certo histórico de males bem definidos. Por exemplo, suicídio, adultério, ateísmo, violência contra menores, pedofilia, tudo isso, aborto, casamentos desfeitos. Tem família que não tem um casamento em pé. Será que isso é normal? Gente, tudo que tem mais de um caso na nossa família, a gente já tem que pegar firme na oração, porque as coisas ali não estão bem. É um dos sintomas para detectar que na sua hereditariedade existe alguma coisa negativa. Ok? Está entendendo? Então, por exemplo, alcoolismo. A minha família, por exemplo, é tipicamente marcada pelo alcoolismo, gente. É uma luta. É uma luta. Uma luta. Eu já tive 4 irmãos que morreram de tanto beber e tem lá ainda muita gente. Uma luta. Apesar de que o nosso Brasil é marcado pelo álcool, né? Até pelo misticismo, pelo sincretismo religioso, e além da parte espiritual, também a parte física. Então, crimes, problemas físicos ou mentais. Você vai aí já detectando se na sua família existe esse histórico. Né? Esse histórico. Então, é aqui que tem o lugar a chamada cura de gerações. Como é que a gente não vai rezar pela cura de gerações?
Ou, noutras palavras, a cura dos males hereditários, que estão presentes na nossa árvore genealógica. Que Jesus também teve a árvore genealógica dele, e não é muito bonita não. Pega lá Mateus, o capítulo 1, você vai ver a geração de Jesus. Então, existe atualmente várias formas de terapia no campo da medicina, né? Procurando trazer luzes para os problemas hereditários. E é crescente o número de médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas familiares, que se interessam e se esforçam para trazer solução para esses problemas. Mas a pesquisa no campo da engenharia genética, por exemplo, fez descobertas muito interessantes nesse sentido, sem entrar no âmbito do julgamento de certas práticas aí que não é de Deus não. E que hoje a gente precisa também estar de olho aberto. Né? Então, que não é moralmente aceitável pela nossa fé, pela doutrina da igreja. Então a gente tem que estar com o sentido aberto. Porque agora a medicina descobriu isso e tal, e estão fazendo assim, eu também vou fazer. Você vai primeiro consultar a sua fé, vai ver se a igreja aprova isso, aí sim. Estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Pronto, Então, ao passo que outras, além de serem moralmente aceitas, são muito benéficas, são muito bem-vindas, porque trazem grande contribuição para a saúde. Tem muita gente trabalhando, né? Então, muitos problemas que estamos vivendo hoje tiveram o seu início há muito tempo atrás. Você pode estar vivendo o problema hoje, mas já começou muito tempo atrás. Amém? Muito tempo atrás. Então, o profeta Daniel reconheceu que o exílio, por exemplo, que o povo de Deus estava aprovando na Babilônia, começou a ser decretado há muitos anos, quando o povo e o chefe dos sacerdotes de Israel começaram a desobedecer a Deus. Veja que o pecado da desobediência está ligado ao pecado das origens. Se você continua desobedecendo, você continua caminhando na maldição. Então, o que é andar na bênção? Andar na bênção é andar na obediência. Gente, nós só precisamos obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. E se obedecemos a Deus, se escutamos a Deus, estamos andando na bênção, estamos caminhando na bênção. Mas muitos de nós desviamos para a direita, desviamos para a esquerda. Vai ter uma palestra sobre isso no domingo de manhã comigo mesmo, sobre a bênção e a maldição. Então você precisa estar aberto a isto. Então Daniel fala, por quê? Porque eles ganhavam a luta e pegavam todos os objetos contaminados daquele povo e para si. E se contaminavam. E iam desobedecendo a Deus, desobedecendo a Deus, desobedecendo a Deus. Será que nós estamos andando na obediência a Deus? A palavra de Deus, essa palavra de poder, que nós acabamos de ver na oração da manhã. Então, todo o problema é esse, gente. Então, eu tenho pregado em muitos encontros, enfocando a cura dos males hereditários, com excelentes frutos, porque a pessoa começa a perceber ou a entender tudo sobre isso, que às vezes a gente está na ignorância, gente. Mas nós não estamos num tempo mais de viver na ignorância, nós temos que nos esclarecendo cada vez mais, lendo os documentos da igreja, não é? Então, eu sou testemunha de muitas curas acontecidas, algumas delas até mesmo muito interessantes, sobretudo no campo do distúrbio mental, quando nós enfocamos a árvore genealógica. Então são igualmente abundantes e maravilhosos os testemunhos de curas físicas, de libertações, de compulsões, de obsessões, que mantinham pessoas e famílias escravas do demônio.
escravas de Satanás. Às vezes são verdadeiras libertações, escravas dos vícios, dos pecados, quando nós tratamos com o ministério cristão da árvore genealógica. Então existem 4 áreas, eu não posso deter muito, porque o assunto é muito extenso. 4 áreas, presta atenção. Primeira, o que precisa ser tratado no contexto da cura da árvore genealógica? O que você precisa tratar? Pecados não confessados. Pecados não confessados, não arrependidos, não tratados na história de família. Abortos, sacrilégios, roubos. Então, o que você precisa fazer? Vasculhar. Você precisa entrar na sua geração e começar a ver o que está errado. E ir nas gerações passadas para ver, nossa, na minha família, se você... Por exemplo, você pode dizer assim, graças a Deus na minha não tem isso, o forte lá é o alcoolismo. Mas às vezes o forte da tua... É o aborto, gente. É tantas outras coisas que você precisa levantar. Entendeu? Pecados não confessados, famílias inteiramente meio ateias, que não vivem os sacramentos, que não confessam, que não vão para a igreja, que não participam. São históricos que você vai levantando, e eu já estou ajudando você a fazer a sua árvore genealógica. Porque depois você pode adquirir ali atrás a sua árvore, onde você vai preencher o nome dos seus antepassados, o que você lembra, o que você não lembra, mas vai escrever tudo que vier na sua mente. Tudo que tem mais de um na sua família, tudo que é tendência, e que a gente vai falando durante. Amém? E dentro da missa, se Deus quiser, nós vamos rezar e vamos queimar depois essa árvore. E não pensa que é uma vez só, é muitas vezes, é um processo, porque vai começar a borbulhar dentro de você. Muitas revelações do que realmente é o histórico da sua família. Segundo, o envolvimento com o ocultismo. E no Brasil não escapa ninguém, hein? O envolvimento com o ocultismo é um prato cheio para o demônio deitar e rolar dentro da nossa casa. Esse envolvimento com o ocultismo compõe o quê? Pactos, consagrações, compromissos firmados com o maligno. Eu prometo isso, você me dá isto. Em troca de algum ganho pessoal, por exemplo, dinheiro, poder, sucesso, prestígio, fama. Não é? Tudo isso, e muitas pessoas fazem esses pactos, consagrando a sua família ao inimigo, comprometendo-se com o mal. Ah, mas é porque naquele tempo eu era ignorante, eu não sabia, mas fez. E agora precisa reparar. Vocês estão entendendo? Precisa reparar. Então, o terceiro, maldições lançadas contra alguém. Família. São bem conhecidas essas práticas de maldições e pragas lançadas contra pessoas da família. Isso pode trazer sérios danos à árvore genealógica. Gente, às vezes nós falamos coisas que até Deus duvida, viu? Palavras têm poder. Palavras são sementes. Vou dar um exemplozinho pequenininho. Uma mãe, bem simples. Uma mãe que todo tempo diz para a filha que está rebelde, é adolescente, a filha está rebelde, a mãe diz, quando você se casar, você vai ter filhos. E os seus filhos vão fazer com você o que você está fazendo comigo. Isso é uma bela de uma maldição. Corta o meu pescoço, mas não falo que aqui tem gente que diz isso. Isso é uma maldição. Uma irmã que diz para outra irmã, se você passar na minha frente na faculdade e tal, eu vou ver você andando de porta em porta e você não vai conseguir nenhum emprego. Isso é uma maldição. Um pai que diz assim, menino, você não vai dar
ninguém na vida. Você vai ficar se arrastando por aí pela rua, vai ser um mendigo porque você não quer fazer o que eu estou mandando. Isso é maldição. Olha para quem está do seu lado. Olha. Fala para essa pessoa, durma com um barulho desse. Cuidado com essa boquinha. Não vai falando tudo o que quer, não. Gente, principalmente palavra de pai e mãe tem força. Vocês pensam que esses mendigos que estão andando aí para a rua com o saco nas costas, falando sozinho, com os cabelos desse tamanho, é só loucura? Você acha que aquelas pessoas querem morar debaixo da ponte? Ficar lá morando debaixo da ponte? Você queria essa vida para você? Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está errada. E a gente precisa rever tudo isso. Quarto, a necessidade da oração pelos falecidos da família. Eu ainda estou só informando ainda, nem comecei a palestrar, olha. A gente pensa que a pessoa morreu, você já canoniza, ela já está no céu, não é assim não. Ah, coitadinho, era tão bonzinho depois que morreu, né? Era tão bonzinho, está no céu. Então, nós sabemos que é dogma de fé, céu, inferno e purgatório. Purgatório é o estado de purificação. Todo mundo vai passar no purgatório, gente. Quem vai passar assim, ó? Mas que vai passar, vai. Talvez o Papa, né? Que confessa toda semana. Aquele que vai passar assim, ó. Vai queimar bastante, hein? Diz que a intensidade é tanto quanto. Aquele que vai passar assim, ó. E aquele que só vai sair de lá quando Jesus voltar. Não reza não para ver. E você não fica bonzinho, não se converte não. Porque quando você morrer, ninguém rezar por você, você fica lá. E se tivermos ligado por alguém que está lá, por uma maldição, por um jugo hereditário, a pessoa está lá e você está aqui amarrado também. Por isso que precisa rezar. Olha para quem está do seu lado e fala, precisa rezar para quem morreu. A gente precisa rezar até para o bebezinho abortado, gente. Claro que ele está no céu, mas que precisa rezar, precisa rezar. Nós vamos ver na próxima palestra. Mas precisa rezar. Você está entendendo? Então, a cura, para melhor compreender, a cura da árvore genealógica é um aspecto do ministério de cura. E não é todo o ministério. Por exemplo, não é a chave de ouro que abre para a cura de todos os males da família. Não é solução mágica. Nenhuma oração é solução mágica. Eu preciso dar os meus passos. Eu preciso ir. Eu preciso vir para o meio. Porque as nossas famílias estão doentes. Doentes, completamente doentes. Então não é a chave de ouro, não. Não pode ser uma resposta fácil e simplista também. Ah, eu vou fazer minha árvore genealógica, eu já fiz um encontro de cura de geração, já está tudo resolvido. Olha, eu já estou rezando um bocado de tempo. Eu percebi muita mudança na minha família, graças a Deus. Depois que eu comecei a fazer a cura de gerações. Mas é um processo. A cura interior também é um processo. Temos na nossa responsabilidade pessoal, em nossa história. Por exemplo, Ezequiel 18, ele fala, não somos o mero resultado do que os outros quiseram ou tentaram fazer que fôssemos. Somos um ser pessoal, dotado de liberdade, de memória, de vontade, de inteligência. Somos agentes da nossa história pessoal. Então também eu não posso ficar jogando a culpa toda nos meus antepassados, não. Porque nós também temos liberdade para fazer o certo e o errado. Agora é um cabeça dura
pescoço de dura cerviz, quer fazer tudo errado e não quer passar por consequência nenhuma. O salário do pecado é a morte. Então, na fé cristã, não existe lugar também para a crença do karma, não. Dívida que passa de geração em geração. Não existe isso na nossa fé, hein? Isso aí é uma crença budista. Porque tem gente que ainda fala na brincadeira. Outro dia minha irmã estava falando isso lá. Falei, minha irmã, para com isso. Essa pessoa é o karma na minha vida. Será que tem gente aqui que já falou isso? Você já ouviu, Liana? Isso, essa pessoa é um karma na minha vida. Você sabe o que é karma? Quer dizer, morreu, encarnou, reencarnou e está aqui, ó, me dando dor de cabeça ainda. Isso não é da nossa fé, não. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente pega, alguém falou, eu achei bonito, agora estou falando. Então, como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, Hebreus 9, 27, não estamos aqui para pagar dívida nenhuma de ninguém. Porque a pessoa é o karma, porque ela está pagando a dívida do tatatara lá de trás. Não existe isso não. Cada um vai pagar a sua dívida. A obra da redenção realizada em Jesus Cristo é eficaz, suficiente para nos salvar, nos colocar um histórico novo na nossa vida. Então, a família, a humanidade. Então, é insistente na Bíblia a afirmação de que com a adesão de um membro da família, a fé em Deus, toda a família é abençoada, né? Então, tem aqui, se você quiser anotar, muitos textos bíblicos. Atos dos Apóstolos 10, 24. Atos dos Apóstolos 10, 44. Atos dos Apóstolos 16, 15. Atos dos Apóstolos 16, de 31 a 34. 1 Coríntios 1, versículo 16. Lucas 19, de 1 a 10, que é do Zaqueu. João 4, versículo 53. Então, em várias citações. Teria um elenco. Então, como será a sua descendência? Vamos tentar andar um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Entre tantas coisas, então o que é cura de geração? Cura de geração não é regressão. Vou falar o que não é para você já saber. Não é regressão de idade. Não é regressão. Às vezes usado aí em consultórios como parte integrante de terapia. Cura de geração também não é terapia de vida passada. Não é. Cura de geração também não tem a ver nada com espiritismo. Rezar pelos falecidos tem nada a ver com espiritismo. Evocação de mortos. Porque o fulano morreu, o fulano está ali, o fulano está aparecendo lá, o fulano está falando comigo. Se você for ver, é o chifronil. Mas o fulano mesmo morre-se uma vez só. Olha para quem está do seu lado, fala, morreu, está morrido. Amados, Deus não permite que a pessoa volte para ficar aí fazendo chacota, não. Quem morreu, vai para o lugar onde tem que ir. A não ser que foi para o Vale da Morte, que é o inferno, né? Aí ele já volta, não volta a pessoa, volta como demônio, né? Tá vendo como que você não pode perder ninguém? Tá vendo por que a Canção Nova evangeliza dia e noite? Para que os seus não vá para lá. Para que nenhum de nós vá para lá. Correto? Então eu já sei que está havendo aí muitas perguntas na cabeça do povo. A reconciliação com Deus é o primeiro passo para a cura da árvore genealógica. É a confissão. Tá?
Quando um pecado é sinceramente arrependido, humildemente confessado, a sua lembrança, a sua nocividade são apagados perante a justiça divina. Deus não se lembra mais. Você confessou com arrependimento, Deus não se lembra mais. Porque assim como você acha que os antepassados estão passando hereditariamente para você, você também pode passar para os futuros, as gerações futuras, se você não se converte. Você está entendendo? Então, quando um pecado é sinceramente arrependido, confessado, está apagado. Jeremias 31, 34 e 1 João 1, versículo 9. Por outro lado, os pecados cometidos na história da nossa família, que não foram tratados com arrependimento e confissão, deixaram armazenadas na memória da nossa árvore genealógica feridas abertas que sangram constantemente. É muito sério isso, vou repetir. Quando não tratamos com arrependimento e confissão, quando a gente deixamos armazenadas na memória da nossa árvore genealógica, né, pecados cometidos na história de família, fica armazenado na memória da árvore genealógica, causando feridas abertas que sangram constantemente, deixando a família doente e enfraquecida. Pois a doença, gente, é uma das filhas do pecado. Deus não manda doença para nós não, povo de Deus. Se Jesus veio para curar e salvar aquilo que estava perdido, se ele veio para curar, seria contraposição Jesus mandar doença, Deus mandar doença. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus não manda doença. Ainda tem gente que diz assim: ah, Deus quis assim, né? Mentiroso. Ah, Deus quer assim. Deus não quer não. Ele não quer a morte do pecador. E sim que se converta e viva. Porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Então, sempre a doença é filha do pecado. Pecado seu, ou pecado dos outros, ou pecado da sociedade, ou pecado da natureza inteira. Porque se provocam tanto a natureza que ela acaba se revoltando, gemendo. Vocês estão entendendo? E quantas vezes a gente atribui, né? Contudo, isso não significa que toda doença seja consequência direta de um pecado pessoal ou dos pais. Né? Em João, que eu não vou pegar porque não dá tempo, João 9, de 1 a 3, fala do cego de nascença. Né? Vou ler só de 1 a 3. Em Marcos também tem, Marcos 8, 22 a 26, mas João 9 fala: caminhando, viu Jesus um cego de nascença, e os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Nem ele, nem seus pais. Pode ter doença que também não veio do pecado. Ah, mas então eu não entendo. Não, Deus não é para ser entendido. Deus é para ser aderido e seguido. Deus falou, está falado. Fala para quem está do seu lado: Deus falou, está falado. Não se questiona Deus. E acabou. Está entendendo? Ah, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Pergunta para quê? O dia que a gente entender Deus, Deus deixa de ser Deus. E Ele nunca vai deixar de ser Deus para poder te dar um entendimento. Um dia tudo vai ser revelado. Tá certo, gente? Deus falou, está falado. Não tem discussão. Não é? Pronto. Então o catecismo afirma que o perdão de Deus inaugura a cura.
no número 1502, Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, todo o processo de cura desencadeado a partir da reconciliação com Deus. Então a Bíblia mostra, a palavra de Deus mostra que existe uma grande lição entre o pecado e a doença, entre o perdão e a cura. O Salmo 40, versículo 5 fala isso. Isaías 33, versículo 24. Então a Sagrada Escritura também mostra as consequências do pecado na árvore genealógica. Por exemplo, ele fala: preparai o massacre dos filhos por causa da iniquidade dos pais. Isaías 14, 21. É justo que os filhos sofram por causa dos erros dos pais? A questão não é se é justo ou não. O fato é que eles sofrem. Quando os pais se separam, os filhos não sofrem. Quando o pai falece, a criança não sofre? Sofre. Não é questão de saber se é justo ou não, gente. Que a consequência pode cair nos filhos, podem. É real isso. Se os pais brigam, os filhos não sofrem? Se os pais separam, se os pais cometem adultério, os filhos não sofrem? Sofrem. Se os pais não são tementes a Deus, os filhos não sofrem? Sofrem, gente. Sofrem. Quando enfocamos o assunto da cura da árvore genealógica, é comum surgir pergunta: Jesus já não resolveu tudo no Calvário? Graças a Deus, se ele não tivesse resolvido no Calvário, nós estávamos fritos. Você estava frito. Claro que ele resolveu no Calvário. Gálatas 3,13. Ele foi sofrer no nosso lugar. Ele reconciliou-nos com Deus. É claro que sim. Agora é exatamente por isso que nós podemos tratar da cura da árvore genealógica, porque Jesus assumiu no seu corpo toda a nossa vida, toda a nossa dor, porque a salvação já foi feita na morte e na ressurreição de Cristo. Nós podemos trazer ao seio da nossa família a redenção, por Jesus nós podemos trazer para a nossa família a salvação, a redenção. Então o remédio já está pronto, mas precisa o quê? Beber, fala para a pessoa que está do seu lado: o remédio já está pronto, você precisa beber, abençoado. Você precisa beber o remédio. É por isso que todo tempo eu estou dizendo: o remédio vem da cruz. É dali, gente, da cruz bendita. Das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo vem o remédio. Agora eu preciso beber. Fala para quem está do seu lado: que bom que você está aqui bebendo. Chega de beber veneno. Fala para essa pessoa. Porque o veneno traz a morte. Mas o remédio que vem da cruz cura. Traz a vida. Você está entendendo? Preciso beber. Algumas pessoas descartam a necessidade de buscar a cura na árvore genealógica, recorrendo a algumas passagens da Bíblia. Mas não precisa, porque não sei o quê. Então teria N's. Eu não vou entrar muito em detalhes, até por causa do nosso tempo. Mas a cura da árvore genealógica trata, dentre muitas outras coisas, as consequências dos pecados na história de família, gente. Nós não vivemos isolados neste mundo, não. Estamos em profunda conexão com outras pessoas. É verdade ou não é? Então as coisas boas que eu vivo, eu contribuo para o bem dos outros. As coisas ruins que eu vivo afetam os demais, principalmente os da família.
É como, eu dou um exemplo muito bom. Quando nós éramos crianças, todo mundo passou por isso. Pegou a pedra em frente de uma represa, você joga a pedra na água, faz o quê? Um círculo, outro círculo, outro círculo, outro círculo, outro círculo, outro círculo, outro círculo. Quem já experimentou isso, levanta a mão. Pecado é desse jeito. E as coisas boas também. Vai pegar primeiro quem está perto de mim. E vai. Você entendeu? São ondas que vão. Né? Então, não vivemos isolados. A nossa família, como igreja, se um membro sofre, todos sofrem e padecem com ele. Se um membro é tratado com carinho, todos os outros também congratulam com ele. 1 Coríntios 12, 26. Então, dessa forma, gente, assim como as virtudes praticadas contribuem para a saúde da família, os pecados também trazem danos para a nossa família. Na Sagrada Escritura, nós encontramos várias situações dos pecados que trouxeram danos desastrosos para a família. De quem pecou. Se pretender ser exaustivo, apresento agora como ilustração alguns exemplos de pecados por consequência da repercussão da árvore genealógica. Por exemplo, a idolatria, o envolvimento com o ocultismo. Quando alguém presta culto a outros deuses, a outros senhores, infelizmente ele está inserindo na sua família, está abrindo brechas e abrindo fendas para a entrada de espíritos malignos. Espíritos malignos que entrarão e trarão consigo toda sorte de escravidão, de sofrimento. Não apenas a geração presente, mas também as gerações seguintes. Se um tataravô falou, eu quero que essa entidade X, que é a entidade que eu quero morrer com ela, eu quero que acompanhe as gerações até tanto. Você está entendendo? É bem assim. É bem assim. Até outro dia eu encontrei uma pessoa, a pessoa disse, olha, eu nunca mexi com nada e tal, e agora eu estou passando roupa e eu penso, pode ter alguém me olhando. Eu estou na cozinha fazendo comida, eu sinto que tem alguém me olhando. Aí ela disse, alguém está me perseguindo, eu vou para lá, está atrás de mim, eu venho para cá, está atrás de mim, e não sei o que, e não sei o que. Eu falei, quando? Aí você tem que fazer o diagnóstico. Quando começou? Que jeito começou? Quais foram as situações que você viveu ou passou? Às vezes até um benzimento, gente. Tem benzimento que são verdadeiras consagrações. Antigamente as nossas mães viviam nos benzedor. É verdade ou não é? Vocês estão entendendo? Então, são situações, são coisas, né? São coisas. E Deuteronômio é claro para nós, 5:9. Levítico 19:31 e etc. Então, sobre o envolvimento com o ocultismo, nós falaremos depois num outro momento. Mas roubo e sacrilégio também são coisas fortes na história de família, de herança. Logo após a conquista de Jericó, Josué, que assumiu o povo, e Acã foi responsável por uma profunda derrota de Israel perante os habitantes daquela cidade de Ai. Então a derrota foi o quê? Cujo nome significa turbulento, né? Acã. Ele tornou o interdito, ou seja, naquilo que pertencia exclusivamente aos pagãos, as coisas, os vasos sagrados que eles tinham roubado do templo, aquelas coisas todas, eles começaram a profanar aquilo. Começaram a usar, vender, tomar vinho com as concubinas, na prostituição, tá? Na linguagem nossa hoje. Com as coisas sagradas. Isso se chama o quê? Sacrilégio. Quando nós entramos, violamos as coisas santas, sagradas. Então tudo isso tem peso na linha de família.
Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Blasfêmia, né? Blasfêmia. Seria tantos casos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que se fala. Então, o padre Gabriele Amorth, que é chefe dos exorcistas do mundo, formado no Vaticano, né? Da Diocese de Roma, ele afirma que uma pessoa que blasfema, olha gente, o que é blasfêmia? Uma pessoa que blasfema, ela enche a sua casa de demônios. Não sou eu que estou falando, não. Uma pessoa que blasfema, dentro de casa, ela enche a sua casa de demônios. E para cada coisa, gente, existe um demônio. É o da comida, é o do sexo, é o da droga, é o do consumismo, é o da pobreza, da miséria, do mulambismo, de tudo. Você não chamando, ele já vem, imagina se você chama. E tem gente que passa o dia chamando. Levanta chamando e deita chamando. Se você já criou um hábito, um vício, porque o diabo põe um vício em você. Se você começa fazendo isso, blasfemando, xingando, murmurando, reclamando, porque a murmuração e a reclamação, gente, Dom Bosco fala que é como uma ferrugem na folha da planta. A murmuração e a reclamação é a oração do diabo. Olha para quem está do seu lado. Olha. Fala, para de reclamar. Para de reclamar. E acaba virando um vício. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo, se faz sol, se faz calor, se amanheceu, se as crianças estão dentro de casa, se as crianças estão na rua, se o marido chegou, se o marido não veio, reclama de tudo, morra logo. Desocupa. Gente, que coisa triste. Quem reclama de manhã à noite, reclama de tudo quanto é coisa, é a pessoa insatisfeita. A pessoa não tem lugar. Você precisa de muita cura, minha irmã. Você precisa de muita cura, meu irmão. Vai tratar da sua cura. Às vezes os outros, a mulher não aguenta mais, os filhos não aguentam mais, ou o esposo não aguenta mais e fala, vou embora dessa casa, não dá mais para ser feliz aqui. Nada faz essa mulher ficar feliz. No ditado popular eu estou falando, morra. Porque ninguém te aguenta. Você precisa ser curada para amar mais. Talvez o seu sentimento está tão ferido, tão machucado, tão machucado. Eu estou te dando a receita. Você está entendendo? E o tempo já acabou. E a palestra não. Então o ocultismo é uma coisa muito séria. Você quer ser de Deus e quer ser do mal. Quer ser de Deus, mas quer uma pitadinha. Porque se eu pôr atrás da porta a vassoura, vai dar um resultado tremendo. Porque eu tenho que plantar num vaso, comigo ninguém pode, porque senão, olha como é que chama a planta. Comigo ninguém pode, na minha vida não. Olha o que já está falando. Comigo ninguém pode.
mas o que se fazem por trás da planta. Vocês entenderam? E tantas outras coisas, gente. Tire a superstição. E tudo é ocultismo. Qualquer forma de superstição é ocultismo. Nós vamos ver isso numa próxima palestra. Então, por essa já chega. Você já entendeu o que é cura de geração? Já entendeu o que é, né? Vamos rezar? Vai ficando em pé. Vamos rezar nesses minutos que nos restam, pedindo a Deus a graça de entender o que precisamos fazer para curar a nossa árvore genealógica, né? Cortar os laços hereditários, né? Cortar os laços hereditários, servir somente a Deus, criar um ambiente de amor, fazer o que é bom para a sua família. Ah, porque eu tenho que levar essa bruxinha cor-de-rosa, tenho que levar não sei o quê, o anjo tal, o anjo cabalístico, não sei o quê, não sei o quê. Gente, nós estamos vivendo numa era que está assustando a gente. Numa era que eu chamo de luciférica. De luciférica. Pode ser um refrão para rezar? Não, não há. Não, não há. Não há mal. Não há mal que me possa vencer. Você acredita em Deus? Canta forte. Não, não há. Não, não há. A sua fé é católica, apostólica, romana, no Deus vivo e verdadeiro. Vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem meus problemas, Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é Deus maior. é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Diga comigo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Na Cristo. intercessão da sempre Virgem Maria, Na intercessão da sempre Virgem que esmagou Maria, a cabeça da serpente, esmagou a cabeça da de serpente. São Miguel Arcanjo, De São Miguel Arcanjo, dos príncipes dos exércitos celestes, príncipes dos exércitos na celestes, autoridade do meu santo batismo, na autoridade do meu santo batismo, eu agora renuncio, eu agora renuncio, quebro, desfaço, desfaço, rompo, rompo, desligo desligo a mim e meus familiares a mim e aos meus de familiares toda a herança mais negativa, de toda a herança mais negativa, seja ela física ou espiritual, seja ela física ou espiritual, psíquica, recebida dos meus ancestrais. recebida dos meus ancestrais. Eu me desvencilho Eu me desvencilho e desligo me desligo os membros da minha geração dos membros da e minha os geração, meus antepassados, os meus antepassados, de toda prisão demoníaca, toda prisão de demoníaca, toda dependência, de toda dependência, cativeiro, cativeiro, trilhão, trilhão, amarra, grilhão,
cadeia, a nível de doenças físicas, mentais, emoções negativas, relacionamentos, empreendimentos mal sucedidos, amorais ou imorais, bem como acidentes e vícios. Perdão e misericórdia, Senhor. Liberta minha geração. De toda e qualquer herança de suicídio. De morte violenta. Eu rompo com os malefícios. Com as contaminações. Com as maldições e as pragas. Lançadas sobre mim. E na minha linha de família, como resultado dos nossos pecados, transgressões, iniquidades, envolvimento com as obras das trevas, eu renuncio, Senhor. Ocultismo, esoterismo, seitas, falsos cultos, filosofias orientais, práticas reencarnacionistas, satanismo, bruxaria, magia, rituais macabros. Eu peço perdão, Senhor. E renuncio. Me desligo, Senhor. A mim e meus familiares. Dos pecados de roubo, de cobiça, de avareza, de murmuração, de blasfêmia, de sacrilégio, da ganância, do materialismo, do enriquecimento ilícito, e todas as formas de injustiça, pecados de adultério, fornicação, impureza, libertinagem, pecados de assassinato, de aborto, falta de caridade, maldições, pragas, omissão, desprezo, inferioridade, ciúmes, discórdias, traição, infidelidade, falta de perdão, desejo de vingança, embriaguez, uso de drogas, gula, sensualidade, vício do jogo, afã desordenado do poder, prazer de possuir, engano, difamação, calúnia. Cura, Jesus. Todas as feridas abertas em minha árvore genealógica, cicatrizando-as com o óleo do teu Santo Espírito. Cura toda a escravidão espiritual, emocional, mental, afetiva, na minha linha de família. Cura toda doença física presente na minha árvore genealógica. Cura toda tendência ao suicídio, ao alcoolismo, aos abortos, ao divórcio, à pedofilia, à exploração sexual, à prostituição, ao roubo, ao crime, à depressão, ao câncer, à diabetes. Cura toda a inclinação à miséria, a pobreza, a incapacidade de realização profissional e afetiva. De hoje em diante, Senhor, eu e toda a minha família, a minha casa, o reconhecemos como Rei e Senhor, e nos prostramos perante o seu único e eterno senhorio. Ó Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, o Senhor herdou dos judeus, os dons especiais, da fé, da perseverança, dos fortes laços familiares. Mostra-me o dom que eu herdei e que o Senhor mais aprecia em mim. A fé, o esforço, a disponibilidade. Deixa que eu me una ao Senhor no agradecimento por mim
por membros da minha família. Membros da minha Jesus, Jesus. somente a sua Mãe Santíssima Somente a sua Mãe nasceu Santíssima. sem o pecado, Nasceu sem o pecado. viveu sem o pecado Deus e o pecado. e está no céu sem o pecado. Está no céu sem o pecado. E até o seu útero, Até o seu útero. ela lhe deu o amor perfeito. Ela me deu amor perfeito. Mostra-me uma ferida Mostra-me da minha árvore da genealógica minha árvore que genealógica. continua a me limitar. Que continua a me limitar. Por exemplo, Por exemplo, a melancolia, a melancolia, a falta de fé, a falta de o fé, perfeccionismo, o perfeccionismo, o egoísmo, o adultério. o adultério. Permita que eu me una ao Senhor. Permita que eu me una ao Enquanto o Senhor. Divino Espírito Santo infunde a cura em mim, Infunde a cura em mim, nos membros da minha família. os membros da minha família. E agora solta a sua voz da linguagem dos anjos. Negativos, tudo que é prisão, prisão interior, nenhum mal poderá nos vencer se estivermos na obediência a Deus. Toca na nossa árvore genealógica, Senhor, e leva agora para o fosso do nada tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que herdamos. Porque Deus é maior do que o comigo ninguém pode. Deus é maior do que a morte, do que o suicídio. Deus é maior que tudo. E nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus como único Senhor e Salvador. Leva, Senhor, para a sua cruz todo o mal presente, tudo aquilo que a minha família tem experimentado, o alcoolismo, a droga, o fumo, o adultério, a miséria, a pobreza, a dor, a doença. Leva, Senhor, leva para os pés da tua cruz todo o mal presente, tudo aquilo que eu já vivi como dor na perda de um ente querido, pelo suicídio, pelo afogamento, pelo enforcamento e por tantas situações. Leva para o céu essa pessoa, Senhor, pelos méritos da minha oração, e que essas pessoas possam ser hoje, Senhor, canais de graça e não de maldição. Liberta no Senhor, salva no Senhor, cura no Senhor, liberta no Senhor, porque não há mal que nos possa vencer. Podemos cantar para terminar agora com muita força. Não há mal que me possa vencer. Canta rezando. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. cançãonovaplay.com. Assine já!